Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Felizmente. Desde 2020, estamos aqui vivendo uma jornada incrível de transformação, trabalhando nos 5 pilares da felicidade, na nossa saúde física, emocional, mental, intelectual, relacional e espiritual. Sejam muito bem-vindos. Nosso propósito é entregar um caminho para a felicidade. Nós acreditamos aqui que é possível ser feliz. É possível, felizmente é possível contemplar o sol. E entregar para vocês esse caminho de como cuidar da mente, como cuidar do seu coração, é a nossa maior missão. Convidamos também vocês a participar de 2 outros lugares onde essa entrega é incrível. O nosso devocional, felizmente, todos os dias, reflexões, pílulas de felicidade saudável para você construir a sua trajetória de felicidade. E o nosso Instagram, né, doutora Mônica? Onde a gente compartilha lá nosso dia a dia, trechos dos nossos episódios e um pouco do nosso cotidiano, de maneira verdadeira, inspiradora, com as nossas forças e as nossas vulnerabilidades também. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica e junto com minha parceira incrível, idealizadora aqui do Felizmente. Vamos começar? Oi, felizmente, eu sou Mônica Costa, sou psicóloga clínica e neuropsicóloga e influência digital, né? Viramos, né? Felizmente. E muito feliz com essa trajetória e hoje nós temos um convidado muito especial. Dr. Adriano Quirino, cirurgião plástico com 28 anos, mais de 28 anos de experiência, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, médico pela Universidade Federal da Paraíba, cirurgião geral pelo Hospital Guilherme Álvaro, em São Paulo, cirurgião plástico pela Santa Casa de Misericórdia de Santos, São Paulo. Então, doutor Adriano Quirino, ele tem uma trajetória, né, nessa área de cirurgia plástica muito consolidada. Eu tive a oportunidade de estar na clínica dele, fazendo uma palestra para as suas pacientes, e eu dei um olhar geral, né, na energia, né, na condução, na organização que é a clínica dele. E ele, de maneira especial, com a fala dele, né, uma fala doce e, ao mesmo tempo, firme, ele apresentou às pacientes e as pacientes deram testemunho disso. Então, doutor Adriano, é uma felicidade muito grande lhe receber aqui, né, na mesa do Felizmente Psicologia, no nosso podcast. Seja bem-vindo e pode se apresentar você mesmo. Opa, muito obrigado, que bom. Eu já me senti com autoestima lá em cima depois dessa apresentação, né? Já estou bem feliz aqui. E é uma honra estar aqui com vocês para a gente discutir um tema bem importante, né? Que é a felicidade como antídoto para a baixa autoestima, né? Sim. Um dos problemas bem frequentes hoje em dia, né? E como cirurgião plástico, a gente já pode dizer que fazemos parte também do tratamento de saúde dessas pessoas de maneira geral, emocional, física, Sim, né? sim. Em busca de uma autoestima. A autoestima para a gente é o primeiro, não sei se estou falando bobagem, não sou psicólogo, mas acho que é um dos pré-requisitos muito importantes para a felicidade. Com certeza. Perfeito. Pela sensação de liberdade, de coragem que ela traz, né? Isso. A gente percebe que hoje há um certo desencontro, né? Isso muitas vezes faz com que as pessoas criem certos equívocos sobre a importância de um procedimento de cirurgia plástica, por exemplo, porque as pessoas elas estão tão confusas quanto as suas identidades, né, que elas querem ser o que elas não são, né? Embora nós saibamos que procedimentos estéticos, quando eles são bem orientados, eles podem realmente aumentar a autoestima, né, fazer com que aquelas situações íntimas e pessoais que perseguem muitas vezes o imaginário de determinada pessoa a vida inteira, né, através de um procedimento, de uma cirurgia, essa pessoa se transforma. É comum acontecer isso na sua clínica? É muito comum a gente ter pacientes que passam 20 anos carregando alguma dor escondida, né? Muitas vezes até tem dificuldade de explicar para a gente exatamente onde está o problema, mas depois de algum tempo ele consegue expressar, e quando faz a cirurgia, de repente, a mudança comportamental é bem evidente mesmo. Tem pessoas que chegam acanhadas no consultório
com vergonha até de contar para a gente o que mais incomoda, né? E quando a gente trata, depois que a gente opera, quando vem no pós-operatório, ele realmente vem mudado, vem sorrindo. Tem paciente que já chega andando diferente na sala de consultório, né? Já se expressa melhor, já se entrega mais, né? E já começa a contar fatos de que não fazia antes e passou a fazer depois de uma cirurgia. Então, acho que essa mudança da autoestima parece que quebra algumas correntes, né, que a pessoa traz. Isso, assim, uma das felicidades nossas, eu acho que a principal é essa mesmo, né? A gente trata câncer, a gente trata feridas complexas, mas a gente também, quando recebe, uma das coisas que eu demorei a entender foi a necessidade da autoestima. Até que um dia, bem no início da carreira, na Santa Casa de Santos, eu atendi um paciente que, para mim, aparentemente era bem normal, né? No conceito da população geral, era uma pessoa que tinha equilíbrio nas medidas da face, mas ele não estava contente. Um senhor de 54 anos, naquela época era um senhor já, né? Sim. Hoje não, porque eu já estou nessa idade, ainda não é, né? Estamos jovens ainda. E esse paciente insistia em fazer uma plástica de nariz, e a gente não achava muita razão de indicar a cirurgia. Até que, escutando um pouquinho mais as queixas, a gente, tá bom, vamos operar o nariz. Ele nem sabia que o que incomodava não era exatamente o nariz. Fizemos a rinoplastia, para a gente ficou ótimo, o resultado satisfez o profissional, né? Sim. Mas o paciente ainda procurava mais algo, tinha um detalhe que ele não contava, não sabia contar, né? Depois de muita conversa, acho que depois de 3 ou 4 meses de pós-operatório, ele retorna e diz, eu sei o meu problema. Isso é mesmo? Que maravilha, vamos buscar, né? Já tendo um caminho, um bom diagnóstico, fica mais fácil, né, de resolver. Ele falou que isso aqui incomodava, 2 dobrinhas que tinha aqui. Disse, mas isso aí não é nariz. O nariz não ficou bom? O nariz está bom, mas não me fez feliz. Tira isso aqui. Disse, mas essa cirurgia não existe, não posso trocar essa marca original sua por 2 cicatrizes, né, artificiais. Mas não estou feliz, eu preciso que tire isso aqui. Ainda segura mais uns 2 meses para tentar mudar, né, desconstruir essa ideia fixa dele. Mas aí a gente fez uma reunião e aceitamos, disse, vamos fazer, a gente não tem outro jeito. A nossa função não é o nosso orgulho, o nosso capricho, não é para a gente a cirurgia, é para quem é dono de si, né, o próprio paciente. Mas ele fez? Fez a cirurgia e a gente ainda é meio temeroso do resultado, como fomos abrir o primeiro curativo, ele olhou, aí calado, e a gente naquele suspense, né, será que é isso, não é? De repente começou a rir copiosamente e disse que teve um encontro real com ele mesmo. Que lindo. Uma história muito emocionante. E a importância de você ouvir, né, o paciente, Sim. porque às vezes para a gente mesmo, assim, tá ótimo, né, não precisa, isso aqui não é nada demais. Sim. E para aquela pessoa, ouvindo o que ela precisa, a necessidade dela, essa escuta é muito importante porque consegue realmente a transformação. É Né? verdade. Mas, doutor Adriano, quando é que o senhor percebe o exagero? E que esse exagero tem a ver com a questão mais da identidade psicológica do que com a própria estética física? Isso, esse acho que é o ponto crucial da nossa consulta, né? Interpretar a própria interpretação do paciente, se ele está se entendendo como normal ou como anormal, né? Se a autocrítica dele tem sentido real ou se está divagando demais, está saindo muito da realidade, porque se sair, a gente também não pode escorregar e querer fazer esses procedimentos que não tem muita lógica científica, né? Sim. É preciso que a gente tenha uns certos critérios. Aliás, tem que ter princípios cirúrgicos. O princípio da cirurgia plástica é o princípio da cirurgia geral com algumas individualizações, algumas adaptações, né? E toda vez que a gente foge de princípio, a gente sai do caminho e o erro vem rapidinho, né? Aí, esse ponto do meio, como dizia, o caminho do meio, né, como Buda dizia que era mais difícil, é o que a gente acha mais dificuldade. Mas a gente procura se ater aos princípios médicos, né? Até onde eu posso ir. Se eu achar que até ali é aceitável, mesmo que fuja um pouquinho da técnica cirúrgica convencional e a gente tem a necessidade de criar, né? Inclusive, a cirurgia plástica é onde a gente precisa muito estar criando, né? Porque... Sim. Nem sempre o padrão é padrão para todo mundo, não agrada todo mundo. De vez em quando tem que estar uma misturadinha em técnicas cirúrgicas, né? Para a gente chegar lá. Mas não pode se fugir tanto, né? Não pode sair de princípio que a gente não possa responder por eles. Eu posso até ali, porque ali, se complicar para lá ou para cá, eu tenho que
eu tenho que estar pronto, não posso fazer uma cirurgia sem saber as possíveis intercorrências que venham dela, né? Mas é a vida, é a sensibilidade sentindo o paciente. E muitas vezes a gente já errou, né? Não tem como a gente E, doutora acertar Adriana, acho que nenhuma. esse ouvir, né? Eu fico pensando, eu vejo no Instagram, por exemplo, as pessoas colocam lá uma postagem dizendo assim, vim para minha terapia. Aí a terapia é um botox, né? Ou então a pessoa chega no consultório e diz assim, olha, eu quero ficar a cara aqui dessa minha selfie, tá vendo? Com esse filtro, eu quero ficar essa cara. Existe, assim, uma escuta que você já vai percebendo que, peraí, se é alguma coisa desse padrão da sociedade de hoje em dia, buscando essa perfeição que o Instagram está prometendo, né? Existe nessa escuta algo que já entrega, que pode ser um distúrbio de imagem daquele paciente? Sim, existem coisas bem, assim, bem evidentes mesmo, né? Tem paciente que tem, por exemplo, uma paciente que eu tive uma vez, tem a mama gigante e a barriga também é um pouquinho gigante, né? Um pouquinho, saliente. mas como a mama cobria a barriga, aí para ela não existia barriga na cabeça dela, né? E ela chegou, ficou de frente para mim, foi se despedindo, e disse, o senhor já sabe o que eu vou fazer, né? Aí, sei, agora, eu não sabia se eu chutava na barriga, se eu chutava na mama. Isso agora me apertou. Disse, não, tudo bem, mas você me incomoda mesmo, tal. Eu fui fazendo um jeitinho, ela disse, incomoda. Aí pegou na mão, disse, a mão, agora eu sei, a mama, né? É isso, tem razão, vamos dar um jeitinho, vamos melhorar, tá? Aí nós operamos a mama, ficou feliz, aí depois, mas o que aconteceu comigo? Isso o quê? Você não está contente? Não, a mama está adorando, mas eu não tinha essa barriga. A barriga, a mama saiu da frente, a barriga veio, né? Ela percebeu. Percebeu que nesse momento que ela não era barrigudinha, não sabia ainda. Sim. Aí depois tivemos que fazer. Aí fez a cirurgia do né? abdômen. Do abdômen, entendi. Doutor Adriano, Por isso que com esse olhar clínico, tem gente que chega, o médico já diz, barriga, peito, bunda, vamos fazer tudo, porque já sabe que vai dar um BO depois. As pessoas buscam mais rosto ou mais corpo? Depende da região. Em São Paulo era mais rosto mesmo. Acho que em grandes executivos, esse pessoal trabalha muito com imagem, né? A cobrança, concorrência talvez maior do que uma cidade de porte menor, né? E aí lá a prioridade era face mesmo. Tinha muita cirurgia de face, de nariz. Aqui nem tanto. Aqui tem praia, tem sol. O pessoal quer se exibir, quer mostrar as características corporais. Então acaba sendo mais cirurgia de definição corporal, né? As famosas lipo HD, né? Que está em alta no momento. E as cirurgias de mama. Assim, predomina isso, né? O doutor Adriane, e a gente acha que com esse movimento das redes sociais, né, aumenta a busca pela cirurgia plástica. A gente acha, porque a gente não tem esses números. Mas o que é que os números nos trazem? Isso realmente, esse advento de comparação social, Instagram, né, o TikTok, isso aumenta mesmo a chegada das pessoas no consultório? Aumenta. Uma das coisas que o médico mais odeia é aparecer em público, né? Fazer. Apesar que o médico tem que ser sempre alguém de palco, porque quando a gente vai operar alguém, a gente cuida de uma família, né? A gente encara uma família que tem suas dúvidas, né? Que tem esse receio, que tem uma ligação próxima àquele paciente, a gente não pode desprezar. Mas para aparecer brilhar nas redes, a gente não tem muito esse interesse. Com o tempo, hoje a gente vai ter que ter, né? Vai ter que acostumar. Não tem como a gente não mostrar o que faz e tal, né? E faz diferença. Eu não sei, eu não tenho esses números matematicamente, mas eu sei que dá uma aumentadazinha. Mas até a pergunta que eu quis fazer é assim, esse advento das redes sociais leva mais pessoas a procurar a clínica para fazer cirurgia? Sim. Aumentou a demanda nos consultórios? Porque a gente desperta. escuta isso, assim, todo mundo hoje quer fazer uma cirurgia para parecer com fulano, para parecer com cicrano. Mas a gente acha, porque a gente não tem esses dados, né? Mas chama muita atenção os resultados de pré e pós, que as pessoas até então não conheciam tanto, né? A não ser que passasse pela consulta antes. Sim. E pedisse ao médico para dar alguns detalhes, né? Sobre o possível resultado. Mas as redes estão mostrando muito, né? O CRM liberou com alguns critérios, né? Antes era até março do ano passado. Era completo. Isso, ano passado. Era bem... não podia ser exibido, né? Pré e pós. A não ser em situações científicas, em congresso, tal, né? Com autorização do paciente. Depois disso foi liberado, porque perdeu-se o controle, né? Depois começou-se a pensar que a informação
também fazia parte da nossa função e o paciente se sentiria mais seguro vendo mais ou menos como seria. E não ficar naquela imagem só subjetiva que a gente tentava passar com explicações, né? Sim. Aí foi liberado com alguns critérios, não tem algumas restrições ainda, né? Aí desperta, esse pré e pós desperta, o pessoal procura mais a gente depois que passa pelas redes mesmo. Sim. E é muito mais uma estética do que uma correção. O nosso dia a dia Sim. é o meio a meio a meio. Tem cirurgião que vai só para um Estética, caminho, né? para outro. Eu nunca tive coragem de abandonar as minhas feridinhas também. Sim. Aí a Que gente são faz as meio- reparadoras, né, doutor Isso, Adriano? são as reparadoras, Sim. Mas- Doutor Ivo Pitangui, que foi um cirurgião plástico Sim. renomado no mundo inteiro, No mundo inteiro. ele dizia que o cirurgião plástico era um artista, um escultor, né, um Sim. arquiteto. É, O senhor concorda com essa... de certa forma, sim. Eu Esse nunca fui muito conceito. artista, não. Mas eu tive que me virar para tentar encontrar arte na anatomia humana, né? Os cirurgiões mais modernos, uma rede de cirurgiões, uma corrente de cirurgiões que fazem lipo HD, alguns deles que dão aulas para a gente, foram para a Capela Sistina, foram para alguns locais observar Poxa. esculturas de Michelangelo para tentar imaginar como seria aquela beleza, né? Se essa beleza é o que dava para a gente adaptar a cirurgia. E tem muitos detalhes cirúrgicos que a gente Se inspira. se inspira nessas esculturas, então a gente tem que apreciar um pouquinho. Eu sou do mato, eu sei apreciar o mato, mas fui obrigado a refinar um pouquinho, né, para a gente. Sim. E acredito que as suas pacientes vão dizer, sim, isso é verdade, né? A arte chega aqui na gente. Chega, Agora, uma coisa que me incomoda às vezes é quando alguém faz um procedimento estético pensando em melhorar, se melhorar, agora quando você chega e você diz, eu quero ser fulano, né? Tem um programa na TV, no canal né, que tem 2 cirurgiões plásticos. Já viu aquele programa? Não tô. É Broadshed o nome. E eles pegam assim uns casos que você olha assim, né? Chegar uma pessoa e diz, olha, eu quero ficar igual uma boneca inflável. Sabe, assim, são coisas surreais Sim. que a demanda dos pacientes. E eles mergulham, eles são assim, tipo artista. Certo. Eles mergulham no desejo do paciente e você percebe nitidamente, eu com o meu olhar como psicóloga, que é um transtorno dismórfico. Demais. Né? Não é uma necessidade emocional de você estar bem com você mesma. Porque é óbvio que se você tem, digamos, uma mama, como eu já citei o exemplo, que não está congruente com o seu corpo, se você faz uma cirurgia, você vai ficar ótima. Né? Se você, sei lá, com a idade, você ganha peso, perde peso, ganha peso, e você faz uma cirurgia no abdômen, né? Como nós temos até as colegas da academia, que 2 ou 3 ou 4, que eu malho numa academia muito pequena, só de mulheres, já fizeram abdominoplastia. Né? E continua na academia. Sim. Né? Porque muita gente acha que faz a plástica, não precisa mais fazer nada. Não acontece É a isso. substituição. Né? Você pode comer tudo, não precisa fazer exercício físico. E aí, me fale sobre isso. Dá um trabalhinho para convencer que nós não somos a última... Sim. Como é que chama? Bolacha do pacote, né? A gente não... existe uma integração bem aproximada e bem ajustada, cada um com suas funções, né? Do jeito que a gente tem um cuidado com a técnica, né? O rigor, com o antibiótico, com a limpeza da ferida, o paciente precisa fazer a parte dele e ter uma nova disciplina, né? Que está se criando agora, que é a cirurgia plástica funcional. É uma associação da medicina integrativa, aquela que preza pela suplementação, tal, né? Para equilíbrio interno, do meio interno, para a gente fazer uma desinflamação, no caso da cirurgia plástica funcional, do paciente antes da cirurgia. A diferença é bem clara mesmo. O paciente que tem esse preparo rigoroso antes, e o paciente que não tem, que vem, às vezes, acima do peso, às vezes bem inflamado. E até o resultado da cirurgia, né? Assim, a longevidade da cirurgia também, né? Isso, faz diferença grande. Se o paciente voltar a mudar os hábitos alimentares, voltar ao que era antes, aí o resultado fica bem comprometido mesmo. E essa questão de hábitos, né? Porque, assim, atividade física, dieta, regular o sono, controlar o estresse. Esses são os 4 pilares da medicina integrativa. Sim, alimentação, atividade física, sono e controle do estresse. Isso. Mas a gente não quer fazer
a mudança de hábitos para isso. Para estresse, a gente quer remédio. Para alimentação, a gente quer Ozempic. Para atividade física, a gente, né, pula, não quero. Dormir, Para dormir. Então, como é que a gente vai mudando esses hábitos, né? E aí, às vezes, eu busco uma solução. Não, deixa eu resolver isso ali. E, permanentemente, ela não vem, né? Sim, aí a gente tem que lançar mão de equipes multidisciplinares, né? Educar esse paciente. Educar esse paciente. A gente precisa de alguém que Interessante que os pilares da medicina integrativa são parecidos com os pilares da psicologia positiva. Da felicidade. Que a base é a mesma, é o equilíbrio. Sim. Né? Você tem que ter um equilíbrio físico, mental, espiritual, intelectual. Esse caminho do meio. Esse caminho do meio. E vai ter, inclusive, agora esse ano, eu recebi até o link, o Congresso de Medicina Integrativa. Sim. Acho que vai ser em agosto. Eu acho que vai ser em agosto, não tenho certeza. Né? Uma equipe, um grupo que eu faço parte, me mandaram o link, porque eu demonstro bastante interesse nessa área, né? Das disciplinas, né? Da multidisciplinaridade. Eu acho que a gente não pode abrir mão disso, tanto que meus pacientes, praticamente todos eles, com exceção dos adolescentezinhos, que aí eu falo com os pais, eu sempre pergunto, doutor, a senhora fez, você fez check-up há quanto tempo? Eu pergunto. Sim. Não gosto de médico, não. Por que não gosta? Porque é só para descobrir doença. Eu digo, mas se descobrir é porque tem. Ninguém vai descobrir o que não tem, né? É mesmo, Então, assim, agora isso já é uma questão psicológica. Eu não gosto de médico para não descobrir. Eu não gosto de psicólogo para não descobrir meus traumas. Certo. Né? Então, assim, o ser humano ele tem uma vocação de encobrir um pouco aquilo que é incômodo. Porque uma vez que você descobre, sei lá, uma doença ou um trauma, né, ou uma neurose, e você entende que ela existe, a gente também oferece uma alternativa de cura, né? Sim. A medicina oferece, a psicologia oferece. No passado, a psicologia, sobretudo a psicanálise, tinha muito a questão ligada à cura pela fala e não tem cura. Você passa a vida inteira ali no divã. Hoje a gente não trabalha. Tem a psicanálise ainda tradicional, obviamente, mas assim, a maioria das abordagens trabalha com foco na cura. Certo. Né? Na cura do paciente, através das ferramentas que a gente utiliza. Assim como a medicina. Sim. Óbvio que nem sempre a gente tem sucesso, né, doutora? Exato, Mas assim, hoje com os recursos, eu acho que o percentual de êxito tem sido bem maior, né? Tem. Acho que a gente tem mais ferramentas para trabalhar, né? Sim. Mais conhecimentos. Eu acabei de vir de São Paulo, a gente teve o congresso uma sociedade nossa, Sobracel, Sociedade Brasileira de Terapia Celular e Regeneração Tecidual, né? Foi criada agora em 2022 e lá tem uma junção de várias profissionais, de cardiologista, de ginecologista, de oftalmologista, cirurgião plástico, de farmacêuticos, veterinários também. E a gente viu como ganha a junção de conhecimentos, né? Todo mundo junto. Muito bom. E a gente vê o clima até muda. Quando a gente tem uma disciplina só cirurgião plástico, alguém quer mostrar que é melhor do que o outro, a sua técnica vale a pena, aquela não, né? Mas num congresso multidisciplinar, todo mundo, soma esse com esse aqui, a gente só vê o enriquecimento, eu acho que bem maior mesmo. E é muito bom, né, ter essa junção, né? Sem sombra de dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas. Eu aprendi muito com o veterinário, com o oftalmologista, né? Assim, todo mundo dá mais base para você ficam com mais chance de acertar, né? Sim. E beneficiar o paciente, né, doutor? Beneficiar, porque por exemplo, se um paciente precisa de um fisioterapeuta, né, que tem algumas indicações para fazer um tratamento, uma terapia com fisioterapeuta, e o médico tem acesso a esse profissional, né, que ele possa encaminhar, eu acho que isso dá uma segurança, da cura do paciente. Isso. A gente geralmente trabalha com a equipe já prontinha, né, com o fisioterapeuta. Na sua clínica. Isso, Sim. Tem paciente que às vezes prefere, será que não daria para eu economizar, eu procurar alguém que uma amiga minha faz, o que ela pode fazer? Sim. Isso eu entendo, mas a sua amiga não tem, talvez, pode ser um ótimo profissional, mas a gente não tem a sequência que a gente tem que seguir, né, todo mundo juntinho, né? O que eu faço pode mudar a conduta da fisioterapeuta, o que ela faz, ela me ajuda e tal. A gente precisa interagir
para a gente chegar ao que a gente quer do resultado final. Então, acho que vale a pena essa... Então, uma boa pergunta. Na clínica de doutor Adriano Quirino, tem uma equipe multiprofissional? Isso, é. Quando uma paciente vai em busca de um procedimento, ela vai entrar num programa, é assim? Isso, explica ao nosso público melhor. A consulta é comigo, né, para a gente tentar definir aquele plano terapêutico, né? E a gente é nutricionista que pode precisar preparar o paciente melhor antes para a cirurgia, para desinflamar, para perder o peso que a gente precisa, porque a cirurgia exige. E depois volta comigo, a gente pede os exames. E depois nós temos, no pós-operatório, um fisioterapeuta que já tem toda a programação que a gente planeja uma cirurgia, pensa no resultado. E eu sei que depende daquele serviço dela, ela depende das minhas dicas, né? A gente vai se juntando. A enfermeira que faz o curativo do jeito que a gente quer. Um curativo em cirurgia plástica é quase não vamos dizer quase uma cirurgia, mas é um procedimento importante. Procedimento muito importante, muda muito. Um curativo mal feito pode destruir uma cirurgia. Então é bom que a gente saiba como está sendo feito. Em uma equipe junta, a gente consegue ter esse controle. Acho que facilita bastante mesmo o resultado. Sem muito dúvida. bom e a gente... Doutor Adriano, você já recebeu alguém que diante da escuta você disse, não, né, aqui não, tem que mandar para um psicólogo? Já. Eita, essa é a parte mais difícil, né, gente? Conseguir jogar um balde de água fria em alguém que vem com aquela expectativa alta demais, né? Autoestima é bom, mas demais atrapalha também, né? É verdade. Nem menos, nem mais, né? Nem depreciativa, nem exagerada, né? Aí já teve. E eu acho que esse é um dia que a gente dorme mais tranquilo. Indicar uma cirurgia, a gente tem uns parâmetros claros para indicar, né? E tem aquele paciente que a gente sente que não está preparado. Eu até posso encontrar um motivo para operar, mas eu não vejo que ele está se identificando, não está projetando o seu futuro da maneira mais correta. Pode ser que ele esteja imaginando um resultado bem diferente. Expectativa por mais que irreal, eu acho que, né? Isso, por mais que eu acho que tenha sentido aquele ato cirúrgico que vai trazer um resultado que possa realmente beneficiar, mas se eu tiver dúvida, se ele não está entendendo, a gente tem que fazer uma voltinha com calma e pedir para pensar melhor, escute a opinião de outro colega, passe um outro colega para ver se ele diz a mesma coisa que a gente está querendo e tal, né? Aí, assim, quando você consegue indicar um procedimento, assim, a gente fica feliz, vai ganhar uma cirurgia e tal. Mas quando a gente consegue contraindicar, a gente dorme muito mais tranquilo, né? Foi um livramento, né, como o pessoal costuma dizer, né? A gente talvez tenha evitado aí uma série de complicações. Então, é obrigado a dizer, é duro, mas tem que dizer, tem que pedir ajuda. Tem que se proteger também, né, nesse sentido, porque às vezes você sabe que você não vai alcançar ali, é uma expectativa muito distorcida e realmente, assim, o tempo vai trazer melhores respostas, né, e outras opiniões também. Há um perigo disso na estética, de maneira geral, na cirurgia, nas outras áreas que trabalham com estética, é porque a estética começa com um conceito de beleza, que é aquilo que agrada ao olhar, mas fica um pouquinho vago, não dá para eu colocar a minha beleza, pode não ser o que o paciente pretende ter, né? Eu enxergo para ele, pode ser a mesma que ele não está pensando ter. Então, acho que a consulta bem detalhada é um caminho assim, de 70% do resultado da cirurgia, o resto é executar e seguir as normas, né? Mas esse entendimento, tanto para mim como para o paciente, às vezes o paciente deixa de interpretar um detalhezinho e ele pode ter surpresa no pós. Eu até já imagino como vai ser, mas pode ser que ele não, né? E de repente vem alguma coisa que não foi tão sonhada daquela forma. A realidade não correspondeu, né? Isso, é. A expectativa que ele tinha. Isso, e até as dificuldades do pós, né? Porque a gente está numa sociedade hoje que não quer sentir muito sofrimento. Às vezes a gente até disse aqui, eu vou buscar certos procedimentos para ser mais rápido, né? Não sofrer muito. Só que não tem nenhuma cirurgia onde o pós-operatório não seja difícil. Né? Você vai passar ali por dias de dores, por dias de emocionalmente ansioso, abusado, irritado, chateado. E às vezes as pessoas não querem se conectar com isso, né? Não estão preparadas para se conectar com isso. É o custo-benefício, né? Exato. A dor que vai ser, digamos assim, a dor que vai compensar para o prazer de, né, que essa pessoa vai ter amanhã. Só que eu escuto muita gente dizer na hora assim. É igual você parir um menino, nunca mais quero outro, né? Porque é difícil. Nunca mais quero outro, e depois tem, né? Porque é difícil lidar com aquele momento ali, né? É difícil a gente pensar em coisas mais... Não sei se vocês devem explicar melhor do que eu. Sim. A gente não quer pensar negativo, né? Parece que a gente só quer pensar
eu vou fazer uma compra, mas aquela compra vai dar tudo certinho. Pode ser que não Sim. que É venha muito errado. bom isso, inclusive. É né? muito bom, né? É bom a gente. Inclusive, eu estava fazendo até um vídeo sobre as afirmações positivas. Porém, a gente Tem que precisa ser ter um realista senso de também. realidade também, né? Sim, Então, assim, as coisas elas podem ser boas, mas em alguns momentos elas podem ser ruins. E a certo. gente tem que lidar. Freud falava do princípio do prazer e do princípio da realidade. E às vezes o final é bom, mas o trajeto até lá é Isso. dificultoso. Do né? tipo, eu faço uma academia, um treino semanalmente. Às vezes eu não estou com vontade de ir. Eu, às vezes, não tenho motivação, eu estou cansada, minha rotina é muito desgastante. Mas aí eu penso, mas eu preciso, porque senão eu vou abdicar das minhas tortinhas que eu gosto, entendeu? Da Os pamonha do docinhos, São né? João. Da pamonha, do vinho. É. Aí vale a pena eu fazer o sacrifício. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta muito, muito desafiadora, doutora Adriana. Certo. Uma coisa é o senhor fazer uma cirurgia numa moça com 18 anos, né? Que está com tudo quase em cima. Sim. Embora hoje, Eu só vou hoje praticamente assinar, né? Embaixo, né? é, Só vou hoje, assinar, tá tudo hoje eu certo. esteja Melhorar a percebendo. arte. Eu vou para os lugares, aí eu vejo as pessoas jovens, Certo. jovem mesmo, com 20 anos e já com o corpo muito desgastadozinho. Eu tenho visto muito isso. Muita É. gordura e muito refrigerante muita naquele gordura. corpinho, né? É. Mas tem elastina, colágeno, tá tudo em dia, né? Sim. Mas o desafio é quando... Porque o Brasil está envelhecendo, Certo. né? O mundo está envelhecendo. As pessoas estão... felizmente, quando você não morre cedo, você tem que envelhecer, né? É. Então, ninguém quer morrer. Então, a gente Sim. tem que encarar o envelhecimento. Aí você fazer Mas uma ninguém cirurgia... quer envelhecer também, não. Você fazer uma Também não. cirurgia numa pessoa que já está cheia de... Digamos assim, eu vou chamar das sequelas da idade, É. né? Porque ninguém faz milagre. Envelhecido. Cirurgião Sim. plástico não é Jesus para fazer milagre. Sim. Aí você às vezes vê uma pessoa que já está toda, tipo assim, a idade chegou. Ou então uma mulher com mais de 70 anos, por exemplo. Eu falo das mulheres porque as mulheres acho que buscam mais, né? Sim. Ah, e bem que mais. querem fazer procedimento para não envelhecerem. Como é que pode ser isso, doutor Adriano? É. Elas perguntam também, essa cirurgia dura quanto tempo? 10 anos? Eu não sei quanto dura. Dura a velocidade do envelhecimento natural dela, né? Sim. A cirurgia mudou ali, mas a partir dali ela não vai ser uma matéria inerte, ela vai continuar envelhecendo, caindo um pouquinho. O que a gente tem que deixar claro é que a gente vai dar uma melhoria, mas a gente tem muitas limitações. Eu tenho um cuidado de dizer porque a gente não pode contraindicar, não posso tirar a esperança de alguém, né, que às vezes Sim. passa um tempo, né, esperando o momento de realizar aquele sonho. Mas a gente tem que ser bem claro com os limites. A gente vai até aqui, vamos por etapa, né? Hoje mesmo tem uma paciente que queria fazer uma abdômen, mas ela tinha um probleminha, senão vamos fazer depois a gente vai aos pouquinhos na próxima. Até é bom, porque eu acho que valoriza mais quando faz aquela, vê bem. Aí cria ânimo para falar, foi bem, vou me sentir feliz, vou fazer mais uma. Então, acho que até é bom. E a gente faz uma cirurgia mais segura também, né? Mas até que o pessoal mais na maturidade 60 aceita, mais. aceita bem os Mas resultados. então por que fazem tantos procedimentos? Que às vezes muda completamente a Porque fisionomia não da querem pessoa. envelhecer. Eu não vou citar nomes, né, Sim. de celebridades Vai, nacionais. bota fogo no parquinho, vai. Não, Que vou botar vamos animar isso. não. Porque você percebe que há um certo exagero, entendeu? Sim. Porque você não vai não envelhecer. Não tem como, Né? né? Não Ninguém tem para, essa. né? O tempo não para Então, assim, mesmo. é uma responsabilidade muito grande do cirurgião, Sim. em termos de querer atender a expectativa do paciente. É. E o paciente fica lá, puxando a corda, e vai ficando cada vez pior. Fica. A gente tem que ter um cuidado grande para não ceder nessa puxadinha. Por isso que eu disse, quando a gente consegue contraindicar um procedimento que não acha muito compatível, né? Não acha muito promissor, dá mais Dorme feliz. segurança do que quando a gente faz um que vai naquela tristeza. Não era isso que eu queria fazer, mas aí o paciente já se comprometeu. Não, eu quero. Aí pega a gente pela palavra. Você diz, a gente pode tentar. Isso aí para ele já foi um sim, né? Sim, Já, o senhor Sim, disse que ia sim. fazer. já disse que ia fazer, exatamente. Chega muito isso mesmo. O senhor me disse aqui. Não, eu disse que ia avaliar melhor. Mas quando a gente quer uma coisa, já vem o sim, né? Parece, né? Exato. Aí, Ô, sem doutor fio. Adriano, e me corrija se eu estiver errada. A gente tem diminuído o respeito para com os profissionais.
depois que a gente tem aí nessa tecnologia, pegado tanta informação, tipo, eu sei mais do que o senhor. Sim. Não é porque eu já olhei na internet, é. porque eu sei, porque olha, a minha amiga fez com essa outra pessoa e deu certo. Não, o senhor não está muito bem atualizado, não, porque as pessoas vêm com essa arrogância. Muitas vezes até descredibilizando os anos de experiência que a pessoa tem dentro daquela área, né? É comum esse perfil no consultório? Tá ficando mais comum, né? Eu, assim, por um lado eu acho bom que venha até informado, porque eu consigo, você viu que isso aqui é assim, ó, dá pra gente fazer assim, não pode mudar isso aqui. A gente às vezes pega uma caroninha para explicar melhor, Sim, né? sim. Mas também tem o outro lado de você passa alguma coisa, a informação que ele tem pode ser superficial, né? Sim, normalmente é, né? Quantas coisas que a gente tem que adaptar, né? Isso. Quantas coisas a gente já viu, já sentiu que não é bem como está a teoria, na prática pode ser diferente um pouco, né? Sim. É um pouco diferente, porque o trabalho científico tem que apresentar a estatística da maioria, né? Mas quantos a gente não tem fora daquele desvio padrão, né? Que pode ser se adaptar a cada pessoa, né? A gente diz que é uma psicologia para cada pessoa. Eu acho que deve ser uma cirurgia para cada pessoa, né? Porque tem a particularidade de cada um ali também. E por mais que venha a informação do Google, mas a pessoa talvez não saiba dosar exatamente, né? O que pode ser feito e o que não pode, né? É claro. O gasto que é, né, o meu gastro, eu achei interessante quando ele viu o resultado do meu exame. Ele disse, Mônica, se você for pesquisar a respeito, não pesquise no Google, não. Sim, aliás, no Google, mas pesquise em tal e tal site. Né? Sim, Isso, porque tem muitas informações que não são verdadeiras. Sim. Né? Eu vejo os pacientes fazerem muito essa pesquisa no Google e ficam mais confusos ainda quanto ao diagnóstico. Certo. Porque às vezes a matéria pode ser aquela que gere mais sensacionalismo, mais impacto, né? Pode ser que não seja matéria completa, científica, talvez, né? Científica, E acaba não sendo, às vezes, a real mesmo. Pois é. Um E o que cuidado. Thais fala é que, às vezes, o próprio O profissional... paciente chega ensinando. Não, e o médico se sente como invalidado. Intimidado. Eu não ligo muito. O pessoal, meus colegas queixam mesmo disso. Então tá bom, então vai lá no Google e faz a tua cirurgia, olha por lá, faz. Eu não... Assim, eu acho que ele veio de forma inocentemente e veio com a bagagem que ele tem, que foi aquela, né? Eu Esse tento olhar informar é muito que... bom. Porque não mexe com a sua autoestima também, né, doutora Sim, Adriana? eu não importa, meus pais, se você não está contente, né, Sim, tal, né? sim, Mas a informação que você pegou não é tão totalmente assim, né, gente? Na consulta até que é mais fácil. Eu acho que depois aí, quando ele for contar para um parente, para um amigo, o cara que já... Mas ele não falou disso, não disse isso, né? Na consulta a gente leva. Agora lá fora eu sei que falam mal da gente, não deve achar que a gente está talvez fora, né, da atualidade, né, eu acho. E o índice de pessoas satisfeitas, né? Porque a gente fala que essa busca pela cirurgia também é uma busca que vai impactar nessa autoestima. Sim. A gente tem um resultado bem significativo. As pessoas saem satisfeitas desse lugar. A grande maioria, sim, é o que motiva a gente continuar na praça, né? A gente tem esse feedback não só financeiro, mas da felicidade que a gente causou, né, com aquela ato cirúrgico. Mas sempre vai ter aquele que a gente vai fazer de tudo, vai achar que fez tudo, que está satisfeito, mas o paciente pode não estar, sempre vai ter. Que são esses que normalmente a questão dele não é com a cirurgia, é com algo mais profundo da psique dele, né? Por um tempo eu dizia que todo paciente que fazia plástica não era completamente normal, né? Aí a gente fazia, teve até um colega que dizia, não, a gente não pode operar aquela que atira pedra na lua, mas aquela que é meio maluquinha, nós só vamos encontrar isso aí, vamos operar assim. Mas tem muito isso. E eu não sei se é um sonho muito desejado que faz a pessoa não olhar para o lado, né? Só olhar aquele foco que ele procura, né? Sem considerar as possibilidades de erro, né? Que pode acontecer com qualquer outra especialidade, né? E porque se você tem uma imperfeição física que lhe incomoda, como um nariz, um seio, né? Eu tenho para mim que você fica muito hiperfocado nisso. Sim. Você não consegue ver que suas mãos são lindas, que a sua sobrancelha é bem feita, né? Que seu cabelo é bonito. Você tá ali, aquilo ali tá sendo uma pedra no seu sapato. E aí, enquanto você não tirar aquela pedra do seu sapato, você realmente não vai conseguir encontrar essa felicidade. Quando você tirou, né? Tirou uma, tirou duas, tirou três e não acaba as pedras,
elas estão vindo de algum outro lugar que não é dali, né? Isso. Não é dessas imperfeições físicas. Mas quando você mexe, a gente entrevistou a Miss Paraíba. E ela fez a cirurgia plástica, como é que chama? Ortoplastia das Isso, orelhas. das Isso. orelhas, né? E trouxe pra gente o testemunho de como isso foi um empoderamento, como o senhor trouxe no começo, né? Foi um Sim. empoderamento para a vida Isso. dela. E ela é linda, ela é muito linda. Né? Então, Mas ela tinha essa imperfeição que era Isso. pedra no sapato dela. E que o cirurgião plástico fez ajudou ela a ressignificar, né? Sim. Esse aspecto estético que pesava desde a infância. Muito legal. Por um momento, você falou no consultório lá, na palestra, que a infância é uma fase muito importante da vida da gente, né? Muito, fundamental. Imagina uma orelhinha dessa que começa na escolinha. Talvez ela nem saiba que tem. Quando chega na escolinha que os amiguinhos vê, né? Sim. Aí- Chama orelha de abano, né? Elefante. Isso, aí Começa o bullying, né? Começa Isso. o bullying. deve marcar a criancinha, né? Totalmente, né? Fica registrado, e de fato tem aspectos em nós que está para além das questões psíquicas, tem algumas coisas físicas que pode, por exemplo, tem coisa em mim que nunca me incomodou, mas que talvez em outra pessoa incomode. Sim. Eu me lembro que quando eu era adolescente, meu irmão dizia, você não vai casar nunca porque você não tem bunda. Eu ficava pensando, o que é que tem a... Aí eu casei Sim, logo, já viu? pensou? Para prevenir. Casou com 14 anos com medo de ficar solteira sem essa bunda. Por conta dessa bunda. Porque você não tem bunda, você parece uma tábua. Sim. Ele cansava de dizer, Hoje tem solução, viu? mas eu hoje tem nunca me solução. incomodei em ser a tábua. Eu nunca me incomodei. Para mim, isso nunca foi problema. Ele Certo. dizia, óbvio, eu admiro as pessoas que têm um quadril largo. Eu nunca tive. É o meu protótipo. Certo. Mas não me incomoda. Me incomodava o irmão, né? Mas, Ele fazia para me humilhar, né? Mas aí ele não conseguia. sim. Ele fazia que ele queria fazer o Ou ele bullying de conseguiu, irmão. você logo casou com medo, né? Pra mostrar. Foi mesmo. Que eu casei cedo, casei, mas não foi por isso, não. Mas, enfim, tem coisa que incomoda os outros, não incomoda a gente. Isso, Agora, eu vou fazer uma pergunta, pegando um gancho dessa pergunta do envelhecimento que eu fiz anterior. Sim. Que você também faz cirurgia com paciente oncológico, né? Sim. Então, imagina uma pessoa que foi muito bonita na vida adulta. Né? Eu tenho um exemplo na minha família de uma tia que ela foi muito bonita na vida adulta, uma mulher bonita, independente. E depois que ela envelheceu, hoje ela tem 95 anos. Ela desenvolveu um câncer de pele. Câncer de pele é devastador, né? Deixa bom as Isso, marquinhas, né? muito. E ela fez já 2 cirurgias plásticas. Uma para restaurar o nariz, né? Ela restaurou totalmente, completamente o nariz. Sim. Né? E fez outras de menor porte. Mas assim, ela tem 95 anos, ela tem essa doença. Fez inclusive 30 sessões de radioterapia. 30, que provocou muitos efeitos colaterais nela. Porque ela é muito idosa. Sim. Então ela perdeu o paladar, entendeu? A questão de deglutir. Um monte de efeito colateral que ela, por conta dessa doença. Hoje ela está surda. Mas a gente sabe que são consequências da idade, da doença. Né? E ela está se cuidando, ela está investindo nela, com 95 anos. Mas ela disse que olha no espelho e quando se vê, ela não se reconhece mais, porque a idade e a doença modificou ela completamente. Sim. Aí, para um cirurgião plástico, né, acompanhar uma paciente como essa, como é, doutor Adriano? É mais complexo, né? Porque provavelmente vai ter situações que a gente não vai poder mudar tanto se teve lesões oncológicas, uma reconstrução do nariz. Nariz é uma reconstrução complexa e a gente não consegue devolver 100% daquela textura da pele e tal, né? Fica substituindo o nariz, mas na minha opinião não reconstrói por completo a anatomia do nariz, não né? Reconstrói. E às vezes orelha não também. reconstrói a imagem, né? Isso. A cirurgia de reconstrução de orelha a gente faz em 3, 4 etapas, mas ainda fica mais, a pele é mais grosseirinha, tira a pele de regiões vizinhas, que não é a mesma da espessura da pele da orelha, né? Aí chega um ponto que a gente diz, aqui não, até aqui Jesus ajudou, como deixei ele deixando, não pode passar mais daqui, né? Sim. Aí você não vê o nível de satisfação do paciente,
Aí como fica o nível de satisfação do A profissional autoestima cirurgião? do profissional, É. né? A gente fica meio apertadinho por dentro, a gente queria ir um pouquinho mais. E aí a gente procura procedimentos diante de soluções complexas, ou problemas complexos, soluções simples, né? É. Quando a gente está com aquele negócio, não sabe por onde começar, aí a gente vai começar com pequenos detalhezinhos, são coisas menos marcantes, mas às vezes um detalhezinho desse pode fazer uma diferença grande no rosto. Mas tem situações que a gente é limitante para a gente, é preciso que eu tenha vontade, coragem para reconhecer o meu limite, né? E mais coragem é para dizer para aquela pessoa que a gente não tem... Sempre tem algo a melhorar, né? Não vai dizer que não tem algo a fazer, mas sempre pode ter alguma coisa para dar uma pequena melhora, né? Sim. Agora, assim, teve um paciente que a gente operou 28 vezes com câncer. Nossa. Ele já não tinha mais nariz, estava quase já até no apêndice aqui perto dos olhos, né? Aí a gente, não, agora a gente conseguiu curar teu câncer. Vamos tratar desse nariz, vamos reconstruir. Mas um paciente jovem, 53 anos na época, Jovem. tinha sido chefe de um restaurante importante aqui e tal, né? Ele disse, não, doutor, tá bom, eu já passei tanta coisa, operar de novo. Mas agora que você tem que ir a gosto para operar, agora você está curado, vamos mudar. Vamos mostrar para o mundo que a gente é feliz agora, que a gente está bem, né? Mas não precisa não. Me dê um tempo, eu vou pensar. Se eu tiver coragem, se eu tiver vontade, eu venho. Se coragem você tem, você já passou por tudo que passou, né? Não acho interessante a gente fazer? Se eu mudei muito meu jeito de pensar. Aí, assim, é uma martelada para a gente, né? Não é... Minha obrigação é fazer feliz, se ele está feliz, né? Que, Sim. embora sim. eu ficava imaginando como é que você vai passar em frente ao público. Doutor, quem já me conheceu, sabe quem é a pessoa que eu sou, tá bom demais. Ótimo, maravilha. Foi uma lição de sabedoria que a gente até estranha, né? Sim, verdade. Mas é comum o pessoal sempre querer um pouquinho mais mesmo, né? Sempre querer um pouquinho mais de felicidade. Eu sei que essa minha tia, ela E aí é encontra a ali. felicidade. Se eu quero um pouquinho mais de felicidade, um pouquinho mais, eu vou encontrar ela ali. Sim. Eu gosto da observação desse paciente, né? Sim. De que eu já estou feliz de ter saúde, eu já estou feliz em estar em outro lugar, né? Tem hora que a gente precisa entender que a gente também vai buscar em outros lugares a felicidade. Eu vejo assim, a juventude muito insatisfeita fisicamente, né? Hoje é muito mais comum cirurgias ali com pacientes de 20, 30, 40 anos. Mas eu também acredito que tem muitas pessoas que chegam num lugar que diz, fiz uma, fiz duas, estou feliz. Não vou ter que Hoje é estar comum refazendo porque isso, o que eu percebo é diferente. As pessoas querem fazer. Depois da primeira é uma por ano, né? É, exatamente. É igual a tatuagem, é? Igual Pode tatuagem. fazer número 1. Par não tem que ser ímpar, não tem que ser par, né? Exatamente. Doutor Adriano, existe um limite ético que os profissionais de cirurgia plástica precisam reafirmar o tempo todo? Sim. Tem um limite da extensão da cirurgia, né? Sim. Os pacientes, eu só posso me afastar uma vez por ano, eu não posso passar, daqui a 3 meses, passar mais um mês parado. Aí tem um limite da segurança que a gente não... O limite vai ser aqui, a gente não pode passar mais disso, né? E na parte ética, eu acho que a gente não pode fazer grandes transformações, a gente pode procurar rejuvenescimento, embelezamento, né? Mas transformação, eu acho que não é, assim, de maneira geral, não é tão ético, né? Sim. Passar para esse objetivo. Existem cirurgias de mudança de sexo, que eu acho que é uma cirurgia de transformação, mas não é dessa que eu estou falando. Estou falando da transformação estética mesmo, né? Não tem, assim, o paciente chegou uma vez com uma foto de Sharon Stones, né? Eu quero esse braço aqui. Se esse braço eu não posso, que não é dela, como é que eu não pode esse braço não tem jeito, né? Mas você está entendendo, eu quero um braço desse jeito. Está vendo que esse braço desse jeito? Olha para o teu corpo, será que dá certo, hein? Eu posso fazer, mas acho que não vai ficar bom. E lógico que é, porque não combina e tal, né? Acho que também seria um limite. Sim, seria. Da minha parte, eu podia dizer, não, quer fazer, faz. É madura, parece bem consciente, mas quando o pós chega, a dor parece que muda. Tem muita coisa até, é bom compartilhar com vocês, porque tem paciente que muda o comportamento depois da cirurgia. A pessoa, mas rapaz, por que você não conheceu esse paciente antes? Conheci, mas tem coisa que a gente não conhece, não tem a habilidade completa para descobrir. Muitas vezes a gente pode muda em que sentido, doutor Adriano? Tem paciente que vai bem tranquilo, não, vamos operar.
Eu desconfio daquelas pessoas que falam muito pouco. Eu quero fazer isso aqui. Isso. Aí fica calado e a gente fica jogando perguntas. Mas isso incomoda o quê? Incomoda a postura, incomoda quando vai vestir a roupa, não encontra roupa para vestir. Qual é o incômodo real? Para ver se a gente tenta chegar no objetivo dela mesmo, né? Aí a gente às vezes faz a cirurgia que acha que foi bom tecnicamente para a gente. Aí lá vem um paciente revoltado. No primeiro dia é comum ter aquela cara de tristeza, de arrependimento, da vontade de matar o cirurgião, né? Aquelas emoções que estão ali, né? É. Feito pós-parto. É. O primeiro dia você vai, nem puxa brincadeira, vai sério, porque o paciente pode ser a coisa melhor do mundo, ele está revoltado, porque causou uma dor, não sei, alguma coisa, alguma revolta ele tem com a gente ali, né? Aí a gente tem que ir devagarinho. Mas essa reação passa, depois de 2, 3 dias, diminui as dores, a coisa vai tomando forma, vai desinchando e tal, né? Aí o paciente já começa a mudar. Mas tem paciente que fica lá para frente, a gente super, que maravilha, foi ótimo, você gostou? Não gostei. Isso aí mata qualquer cirurgião. Pronto, é um... Aí? A reprovação total de tudo que a gente fez até Mas ali. qual é a conduta? Aí a gente tenta explicar. Aí a gente às vezes tem que mostrar. Tá vendo como era antes? O que é que você achou? Não, tudo bem. Olhando a foto eu sei que melhorei. Mas parece que como se, não sei se esquecesse o que era antes. É um excesso de expectativa? Acho que sim. Ou é uma autoestima distorcida? Autoimagem distorcida, aliás. Eu acho que é uma autoimagem distorcida, né? Aquele espelho falso que você olha e se vê completamente espelho de circo. E é comum esquecer como era antes. Eu não sei. Ou talvez não soubesse como era antes. Não se olhasse tão bem, né? Exatamente. Ou uma possível ilusão. mesmo. Eu me lembro uma vez que eu tinha nova, assim, 17, 18 anos, que eu peguei uma revista nova, abri numa americana, assim, bem branca, com cabelo platinado, bem liso. Eita. E aí eu cheguei no salão e digo, eu quero ficar igual a essa. Sim. Que horas que eu ia ficar igual àquela moça, toda branca? Nem toda branca eu sou, né? Meu cabelo não tinha nem aquela fibra. E a moça do salão, me lembro que ela disse, não, você não vai ficar desse jeito, não. E eu fiquei assim, achando ela super incompetente, porque eu queria ficar daquele jeito, né? Mas é isso, é a sua autoimagem distorcida. E isso era uma distorção, era uma ilusão de que você conseguia alcançar uma coisa que você não consegue. Não consegue. Aí quando a gente mostra a foto uma vez, 2 vezes, comparando, pré e pós, aí acalma um pouquinho, né? Isso realmente não tinha como ter mudado tanto mais, né? Mas às vezes dá um trabalhinho. Essa é uma das dificuldades, um dos calos nossos Verdade. mesmo. A gente vê que é de fato uma questão de autoimagem distorcida. Sim. Que era, por exemplo, o exemplo do Michael Jackson. Sim. Um talento, mas ele tinha autoimagem, ele tinha o transtorno dismórfico, que ele não era satisfeito com a cor da pele, né, com o cabelo, com o formato do nariz. Ele tinha as características de uma pessoa negra, né, que são características comuns, mas bonitas, ele não aceitava, bonitas, e ele não aceitava, ele não se aceitava. Ele passou a vida inteira tentando mudar ele mesmo. Verdade. Com todos os recursos de cirurgia plástica, os melhores recursos do mundo. E nem assim ele ficava satisfeito. Pode ser um caso como esse. Pode ser um caso difícil. Esses casos são bem difíceis mesmo. Muito. E ela acabou, de uma certa forma, ele colaborou para morrer cedo, né? E quando a gente olha assim, em retrocesso, a história dele, a gente consegue entender isso com mais clareza. Mas eu fico pensando naquele paciente que chega, que pede uma consulta, que conta a sua história, que identifica onde é que quer trabalhar, que você trabalha, mas você não conhece a história como hoje a gente conhece toda a história, né? Então, fica difícil você identificar. Às vezes, quando o paciente é o seu paciente de vários procedimentos, você diz, aqui tem alguma coisa. Mas acho que no primeiro momento é uma identificação difícil. Difícil. Eu já me culpei muito por isso, por achar que não tinha feito uma anamnese muito detalhada, né? Não tinha conseguido conversar direitinho com o paciente para esclarecer. Mas eu acho que não sei, pouco tempo que a gente tem, né? Às vezes tem uma consulta, 2. Sim. Na dúvida a gente fica mandando, vem de novo, vamos conversar um pouquinho. Eu esqueci tua cirurgia que a gente tinha planejado. Vamos olhar outra vez para a gente ver se a gente se convence, né, daquilo. Sim. Mas às vezes tem um paciente que vem tão certeiro, não, isso aí nunca, esse aqui entendeu tudo, a cirurgia vai ser ótima, esse aqui está tranquilo, vamos lá.
Mas às vezes não é tão tranquilo assim, né? Isso, porque às vezes você só se revela depois, né? Então, não entender esse fenômeno, né? Psicológico, né? Realmente são as mulheres que fazem mais cirurgia plástica Sim, do que os homens. são. Parece que até as de reparação, como esse chefe, né? Parece que até as de pois reparação é. a mulher quem busca mais. As mulheres casadas, os Hum. maridos intervêm, se metem. Sim, porque para eles não conseguem entender. Eu, como homem, e eu demorei a entender, quando a gente tem que fazer a formação em cirurgia geral, né? Depois fazer cirurgia plástica. Na cirurgia geral, a gente atende o cara que acabou de levar um tiro, um acidentado e tal, né? Aí eu vinha dessa partezinha, fiz muito isso, né? Nos hospitais de São Paulo. Aí, de repente, cai na cirurgia plástica. Eu queria cirurgia plástica para fazer um negócio mais sossegadinho mesmo. Sim. Para desenhar. E como eu achava bonita a suturazinha mais elaboradinha, assim, mais bem Era o acabada, tal, né? refinamento daquele primeiro trabalho, né? Então, pronto, eu gosto de operar, vou ficar aqui que eu operar do meu jeitinho, vou formando. Mal sabia as dificuldades que ia pela frente, né? Que acho que não muda, não é tão maior, não é ou menor do que o que a gente passava antes, né? Cada um com seu foco diferente. Outro, né? O público é outro, Mas as dificuldades para a gente lidar são as mesmas, né? Então, como homem e como cirurgião, né? Que a gente queria ver sangue e tal, né? Quanto mais desmantelado, melhor para a gente, né, Guilherme? Aí é que a gente se vibrava mesmo. É assim mesmo. Para a gente entender Até uma porque o queixa resultado emocional. dá mais satisfação, né? Também quando você termina o trabalho, aí tem que satisfação. A minha cabeça naquela época de olhar para uma menina que é Miss Paraíba, queria ajeitar a orelhinha, para a gente era algo desprezível. Mas depois que a gente vê os grandes traumas emocionais, a gente sabe o quanto isso dói, né? Pegar alguém que tem um pequeno defeito, que passa a vida toda tendo que encarar o público, né? Pessoas que trabalham com... para ela só tem aquele defeito, para ninguém está lhe vendo mais nada, só vai aquele defeito na frente. Isso incomoda todos os dias e pesa muito. E até no relacionamento, né? Você falou assim, os maridos atrapalham, às vezes você Sim. tem alguma imperfeição que você acredita em si, que até atrapalha a vida sexual, Mas né? eu falo no Sim. sentido deles se oporem à cirurgia. Sim, é muito mais comum não ter o apoio do esposo, né? Não estou querendo menosprezando, mas geralmente é muito Se mais essa mulher comum. não quiser namorar, o esposo no instante vai dizer assim, vá fazer essa cirurgia aí. Mas é uma questão de machismo? Eu acho que sim. Eu não sei se cultural também, porque o homem, De quanto mais importância, né? feio, mas ele está feliz, parece, né? Quanto mais desmantela, mais ele gosta. Né? Às Mais vezes de dar fácil, né? importância a isso, né? De dar E importância. a sociedade Mas eles apoia, né? Sim. O troglodita. Não, é verdade. Já a mulher, né? Eu acho que é muito cultural mesmo. Mas ele quer a mulher dele bonitinha, né? Mas aí depois que Isso. faz, aí fica feliz Fica quando vê. orgulhoso da Você mulher. gosta? Mas É já bom houve fazer. algum paciente, algum marido de paciente que brigou porque ela fez a cirurgia tipo escondido? Sim, Pergunta de já. gaveta. Escondido, meu Deus. Escondido. Conta aqui, conta baixinho, tá dizendo? Mano, não vamos espantar também. Já teve paciente de ver, disse, eu vou só tirar um sinal, vou só fazer. Um detalhe do paciente. Eu vou mexer na minha mão, mas é porque eu tive aquele problema. Eu tirei o nódulo, você sabe, né? Aí veio para isso, aí quando sai com o abdômen, com o lipo, né? Aí o marido pergunta, doutor, não era um sinal? Eu disse, não, eu sempre soube que era muito mais do que um sinal. Em casa chegou essa informação, mas para mim não era. Aí às vezes dá um desencontro. surpresa. Para que isso? Tinha necessidade de fazer isso? Eu disse, pra gente não, Nossa, mas para ela acho que justamente. sim, né? A gente fica apertado no meio. Pergunta mesmo. a ela aí, se resolva aí com a patroa. Porque aí entra a questão do relacionamento, né? Sim, a gente não pode... O médico ouviu a paciente mentiu pro marido, dizendo que era só um sinal. E quando entra os dois na consulta, que a mulher conta, e ele fica lá, olha assim, dá uma olhadinha, diz, ela quer fazer, né? Assim, é bonito quando tem os dois, né? Doutora, ela não quer dizer, mas ela tá descontente. Conta para ele. Aí, Sim, uma são parceria, mais rápido. Mas né? porque a gente já sabe que o pós-operatório tem apoio, né? Para qualquer mudança. É o ideal. É o ideal, né? Mas acho que vai... Mas nem sempre o ideal é o que acontece, É o que acontece, né? Eu acho que às vezes o ideal vem para... O diferente vem para a gente aprender, né? Parece, né? E essa fala que a gente fez sobre a questão cultural, Sim. de que o homem, ele não tem tanta...
assim, necessidade, né? Sim. Desse cuidado, em termos de manter a aparência física, o desejo de perfeição que nós mulheres temos. São menos cobrados, né? Talvez, né? São menos cobrados. A mulher não nossa cobra autoestima tanto, é né? mais vinculada à imagem também, né? Sim. A nossa autoestima está mais vinculada à autoimagem. Isso. né? A mulher quer ser mais bonita, né? Isso, a autoestima do homem está mais relacionada à questão da saúde financeira, da É. saúde intelectual, A né? força física, né? Virilidade, né? Virilidade. É verdade. Embora eu também perceba que também estão mudando, Sim. né? Esses conceitos sociais, porque os homens também estão preocupados com, inclusive com cirurgia plástica, Sim. né? Inclusive com tem- procedimentos estéticos de uma forma geral. Não sei, estão? Estão. Então estão. está chegando esse público lá? É. Ou é nosso achismo, né? Não, é real mesmo, É é real, concreto. é. Tem chegado mais um pouquinho. Por enquanto ainda predomina, sem dúvida, as mulheres, e eu acho que vai ser por muito tempo, né? Uhum. Sim. De 85% contra 15% dos homens, né? Puxa. Antes era um pouquinho menos. O homem vem quando está doente e a gente não tem. Mas será que lá em outros estados, né? Por exemplo, no estado como São Paulo, por exemplo, Sim. não é digamos, um meio a meio? Meio a meio acho que não chega, não. Não Mas chega chega, não, é um né? pouquinho maior do que aqui, mas não Sim, chega a sim. ser meio a meio, não. Por uma questão de cultura mesmo. Cultura De mesmo. já ter avançado, né? Exatamente. A mentalidade já exatamente. mais Isso. avançada. Um homem se queixa, às vezes, como, por exemplo, tem a ginecomastia, para ele é horrível. Sim, Teve sim. tem meninos, adolescentes, que teve um pouquinho de mão aumentada, que a gente só ele sabe, né? Às vezes. Isso. Aí já começa a usar aquela camisona preta folgada e tal. Isso é uma tortura grande. Eles vêm Sim. eles vêm bem fácil mesmo. Aí depois que faz uma cirurgia que para eles é reparadora, aí começa a pensar em mudar. É mais comum fazer uma segunda estética depois de ter tido uma... Normaliza o processo, né? Parece que sim. Quebra as crenças também, Sim, né? sim. Aumenta a os intimidade, medos, né? Isso. Com a Pois cirurgia. Quer completar alguma Não, pergunta, acho que a gente Thaís? entendeu que a cirurgia plástica, ela realmente contribui para a nossa autoestima, né? Sim. Isso. Avaliar as possibilidades de distorção, mas no geral é um procedimento que nos ajuda a nos ver melhor, a nos empoderar, a nos relacionar. Né? Gostei muito do exemplo, assim, a quebrar correntes, Sim. né, de imperfeições particulares, porque o que pode ser para mim pode não ser para o outro, mas quebra correntes e faz com que a gente ache graça, as Isso. graças perdidas da vida, né? Sim. Eu penso que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, buscar a nossa identidade e melhorar, inclusive fisicamente. Sim. Né? Realçar, porque do jeito que a gente quer realçar a nossa melhor versão, do ponto de vista das qualidades, né, dos pontos fortes, Sim. eu acho que o ser humano ele precisa evoluir em todos os sentidos. Sim. Também se preocupando com a questão física. Tem muito ainda de preconceito com essa ideia de melhorar a estética, né? Por achar que não vale a pena. Mas é tão bom, porque se você pode melhorar tudo, a saúde é um bem-estar completo, né? Sem Físico, sombra de dúvida. emocional e autoestima. Sim, sim. É Sim, agora muito tem que importante. Se você pensar... compra uma xícara bonita, você tomar café, faz diferença no Sim. seu bem-estar. Imagina É. se você corrige uma imperfeição que está ali lhe atrapalhando, olhar no espelho com felicidade, né? Exatamente. Você vai para uma academia, vai para o cabeleireiro, né? Toma um banho, já bota o perfume diferente, já se sente melhor. Imagina, Sem transforma um dúvida, pouquinho sem mais, né? dúvida. Fazer. Né, agora, assim, eu gostaria de refletir, né, junto com o nosso público, a importância desse caminho do meio Sim. que você falou, de nós nos preocuparmos com todas as esferas. O Isso. físico, mental, o espiritual, o intelectual, porque eu acho que nós somos um todo. Sim. Né? E essa questão de sermos um todo exige que as lacunas sejam preenchidas da melhor forma possível. Né? Fisicamente, eu me preocupo com a minha parte física, no sentido de me cuidar, né? De fazer alguns reparos, né? Inclusive, de manter o meu corpo vital, saudável, porque eu acho que isso é muito importante, inclusive, para que você possa envelhecer com qualidade. Isso. Né? O pessoal pergunta, mas por que você faz tanta academia, por exemplo? Eu disse, porque eu quero pegar mala em aeroporto. Né? Se você não faz, você está ali com 60 anos caindo aos Cheio de pedaços. dores, né? Não é isso? Porque é inevitável. Então, assim, por uma questão de quero uma vida longa, mas uma vida longa
Com qualidade, Com qualidade. né? Com boa qualidade, né? E não você com 60 anos sem poder nem se levantar da cama. É verdade, é. Então, assim, a gente tem que observar esses aspectos que dizem respeito à nossa integralidade. Acho que essa é a palavra. Doutor Adriano, deixa uma mensagem para o nosso público, o público infelizmente, sobre autoestima, sobre Sim. aparência, sobre sua área. Eu acho que a gente tem, não sei se, não só o desejo, mas a obrigação de se cuidar, né? Para o nosso bem, para ficar bem para o público em geral, para todo mundo, né? Para o próximo, vamos dizer assim. E para encontrar esse caminho, acho que a gente tem que escolher a nossa melhor versão, né? Como você falou. Sim. E a nossa versão, às vezes, passa por algum procedimento, alguma transformação que a gente pode não considerar por preconceito, mas acho que vale muito a pena para a gente melhorar a nossa autoestima, que eu acho que, sem dúvida, vou repetir, que é um dos pré-requisitos muito importante para a felicidade. É a liberdade de ser quem você é da sua melhor forma, né? Assim, e se você acha que vai ser melhorar, por que não fazer, né? Por que não se cuidar, né? Perfeito. Então, acho que a gente tem que investir em nosso autocuidado. Sem dúvida, sem dúvida. E eu vou finalizar minha fala com essa parte do preconceito, né? Cuidado Sim. com o preconceito, porque às vezes a gente fala, as redes sociais são ruins, né? Cuidado com isso. Nós estamos aqui no Felizmente nas redes sociais, Isso. né? O ChatGPT está emburrecendo as pessoas. Gente, é super enriquecedor você usar aquela ferramenta para agregar valor ao seu trabalho, ao seu conhecimento, né? Todo mundo atrás de cirurgia plástica, de botox, de preenchimento. É importante para a gente ter uma prevenção do envelhecimento, é importante para a gente corrigir imperfeições. Então, muitas vezes a gente vê criando preconceitos e rótulos em coisas que a gente usa e que, se bem usado, vai ser benefício para a nossa vida. Verdade. Se usado de maneira, sabe, com orientação de profissionais, de maneira enriquecedora, você vai trazer para a sua vida muito mais benefícios do que problemas. Sim. Então, a gente pega ali aquele percentual pequenininho, problemático, e cria como se fosse o mundo todo. Verdade. E, na verdade, a grande maioria das pessoas estão usando todas essas ferramentas, né? A cirurgia, a rede social, a inteligência artificial, como ferramenta de melhorar a sua vida, seja intelectual, seja física, seja relacional, né? Então, vamos deixar esse preconceito de lado, deixar de se concentrar naquele pedacinho ali problemático e entender que, no geral, são ferramentas poderosas e potentes, né? Sim, sem dúvida, verdade. Informa muito, informar é ajudar muito, né? Exato. No início Começa do século XX, as pessoas, com 50 anos, elas já eram consideradas velhas, né? Sei. Velhas, com 50 anos eram velhas. E a gente sabe que isso se dava por conta da falta de recurso, Certo. né? Do avanço da medicina, né? Do avanço, por exemplo, quem falava, eu não vou nem para o início do século XX, não vou nem para aí. Eu vou para o meio do século XX. Certo. As pessoas não falavam, por exemplo, em saúde mental. Sim. Não é? Ou você era normal, quando não era, porque ninguém é normal Ninguém é totalmente, normal, né? ou você era louco no hospício. Hum. Então, eram duas categorias. Ou você era louco. Eu me lembro que, quando eu terminei meu curso, eu fui fazer um estágiozinho no Juliano Moreira. Aí o meu professor, ele era ótimo, ele não está mais aqui entre nós, mas aí ele fazendo a anamnese, ele dizia esquizofrenia. Posso falar dele, que ele não está mais aqui, né? Esquizofrenia. E eu, bem estudiosa, esse doutor, é tudo esquizofrenia, E as outras psicoses? Não, é mais fácil esquizofrenia, deixa assim. Então, assim, realmente tinha um contingente de esquizofrenia muito grande. Certo. Mas existem outras psicoses, né? Que isso, de uma certa forma, quando você faz um diagnóstico que seja mais leve do que esquizofrenia. Mas aí, então, assim, nós avançamos. Hoje, a gente não tem mais essa mesma conduta. Conhecimento que transforma, né? O conhecimento que traz oportunidades também. Exato. Fui falar do meu professor. Ele está castigando você lá de algum lugar. Não é bom, né? Deve ser. Falar no canal desse, né? Fala do professor no canal desse, Né? todo mundo tá... O professor já está no além. Já tá. E tá vindo lhe aperrear. Sim.
E aí, gente, foi muito bom, doutor Adriano, muito Que obrigada bom. por compartilhar suas experiências, né? A realidade do seu espaço aqui conosco, que anda tão casadinho com nossa saúde mental, com nossa autoimagem, com nossa autoestima, com nosso autocuidado, né? Muito. Gratidão por estar aqui na nossa casa com compartilhamentos de informações tão importantes. Ótimo, obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo, adorei tudo mesmo. Eu Foi também muito bom. agradeço, foi muito boa as perguntas que eu fiz, assim, bem perguntinhas de gaveta, mas você respondeu com bastante coragem. É. O nosso público gosta disso, de perguntas bem Diretas, delicadas. Bem delicadas, sim. Mas foi perfeito. Que bom. E aí... Só não falou daquela pessoa que está ali tentando mudar tudo, né? mas Mudou logo é a celebridade, aí eu vou ser cancelada no Instagram, não dá certo. É. Querida, e aqui nós acreditamos muito nisso, assim, que o conhecimento ele é importante. Mas Sim. diante, assim, dessas, né, migalhas de conhecimento que a gente tem nas redes sociais, muitas vezes, o conhecimento bem fundamentado, ele é poderosíssimo. Sim. Né? Então, muito obrigada por ter vindo trazer o seu conhecimento muito bem fundamentado, muitos anos de experiência prática, teórica, né? Muito enriquecedor para a gente. E lhe presentear com uma homenagem aqui do Felizmente, já que a gente acredita que conhecimento é poder, o livro foi a nossa ferramenta de presente para os nossos convidados aumentarem ainda mais sua potência de conhecimento, né? Que maravilha, Gratidão, obrigado doutora pelo Adriana. carinho. E nós temos um slogan que é: felizmente é possível contemplar o sol. A gente termina sempre com ele, é o fim do podcast. Exatamente. Ah. E, gente, curta o Felizmente Psicologia, compartilhe, comente. Né? Nós precisamos da sua moral. A gente precisa melhorar nossos índices, né, de Vamos engajamento. Muito bem, vamos para o nosso brinde. Felizmente Opa. é possível contemplar o sol. Felizmente é possível contemplar o sol. É, Que maravilha. felizmente é possível contemplar o sol. Gratidão, um cheiro. Thaís, e até obrigada. A próxima. Gratidão. Obrigada, doutor Obrigado, Adriano. obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Cheiro no coração.